Boa noite, acredito que já estou ao vivo. Vamos aguardar aqui a empresária aí, Luciana, na atividade, para iniciarmos nossa live sobre seguro de responsabilidade civil profissional. Vamos ver aí quando ela entrar. Oi, doutora Liliane, tudo bem? Vamos aguardar aí a nossa convidada para iniciarmos nossa live de hoje. Bom, chegou. Vou convidá-la aqui. Olá, Olá, aí sim, hein? Tudo bem? tudo jóia? E você, doutor Stephenson? Tudo bem. Então vamos iniciar nossa live, né? Vamos ser Vamos sim. objetivo aí. Para quem não me conhece, eu sou o Stephenson dos Santos, sou advogado, sou presidente atual da Associação União Advocacia Santamarense. Todas as terças nós fazemos uma live trazendo sempre um conteúdo aí de muita relevância para os advogados aí de Santa Amaro, né? E hoje também temos aí um tema que é muito importante aí para qualquer profissional de direito, que é o seguro de responsabilidade civil profissional. E também trouxemos hoje aí nossa convidada especial VIP, nada mais nada menos, Luciana Natividade. Ela é empreendedora no ramo de seguros de responsabilidade civil profissional para profissionais liberais e sabe tudo do tema, vai explicar como funciona, o que é, as vantagens, né? E sem mais delongas, quero passar a palavra para você, Luciana, para destrinchar esse Obrigada. tema aí. E seja bem-vindo aí o Dr. Pontes, a doutora Liliane, que já entraram aí na live. Boa noite a todos que nos assistem agora. Muito obrigada, doutor Stephenson, por essa oportunidade de falar de um tema de tanta relevância para os advogados, né? E falando um pouquinho a respeito da importância do produto, né? Eu gostaria de começar falando de situações que acontecem, né? E que todos os advogados já souberam, puxa, que aconteceu com um colega ou com outro. Então, situações como a perda de uma audiência em decorrência de um congestionamento, né? Aquela situação que o advogado ele toma todo o cuidado de sair com antecedência esperada para aquele trajeto, mas às vezes por um acidente de trânsito ele não consegue chegar ao tribunal no horário e perde a audiência. Por vezes pode resultar até numa revelia para o cliente. Existem situações também de perda de prazo por problemas nos sistemas de gestão dos escritórios. Atualmente, os escritórios de advocacia, a maioria deles se utiliza de sistemas, né, softwares, que ajudam, apoiam os advogados na gestão dos processos dos quais ele cuida. E, eventualmente, quando acontece um problema nesse sistema, o advogado ele pode ficar por algumas horas, às vezes por alguns dias, quase às cegas no tocante aos seus prazos e, eventualmente, resultar na perda de um outro prazo de um cliente. É. E ainda e ainda eu chamo a atenção da questão dos advogados correspondentes, né? Aqueles escritórios que muitas vezes têm processos a nível, em âmbito nacional e precisam aí contar com a colaboração, com o apoio de um correspondente e, nessa medida, obviamente, acabam se tornando os corresponsáveis por todas as ações nesse processo, né? Então, essas são situações, eu diria, graças a Deus, não corriqueiras, mas que acontecem
na vida dos advogados, e são situações que acabam resultando numa consequência aí, muitas vezes para o cliente. É verdade. Nessa medida... Luciana, de vez em quando eu vou pedir a palavra para você, porque é também nosso praxe aqui dar boas-vindas para os nossos colegas que vêm nos prestigiar aí. E como eu disse, já entrou a doutora Liliane, já entrou o doutor Pontes, meu amigo doutor Dimas Bianchi, doutor Sidney de Oliveira, doutor Ricardo Casado, sejam todos bem-vindos. Estamos tratando aqui sobre a responsabilidade civil profissional. A Luciana é empreendedora no ramo, né? E tem diversas dicas aí para ajudar os advogados a ter soluções, né, em relação aí, eventualmente, aos problemas no caso, a indenização eventual, né, Luciana? Se de repente perdeu um prazo, perdeu uma audiência, e o advogado vai ter responsabilidade civil, né, e vai acabar tendo que indenizar o cliente, aí por aí, né? Exatamente. O artigo 186 e o 927 do Código Civil estabelecem a necessidade de reparação ao terceiro quando ocorre um dano ao mesmo, né? Decorrente, inclusive, de falha profissional. Então, essa necessidade de reparação ao terceiro é justamente uma das coberturas desse produto de seguro. Mas não é só essa, porque, doutor Stephenson, muitas vezes... um cliente, ele pode achar que tem um direito, muitas vezes nem tem esse direito, mas ele vai ingressar com uma ação na justiça tentando pleitear aquilo que ele acredita. E nessa medida, mesmo que ele não tenha chances, né, de vencer essa ação, só o fato dele a propor resultará na necessidade dos custos de defesa. Então, fala aí em honorários advocatícios, as custas processuais, eventualmente laudos periciais, se necessários. Então, o custo de defesa é uma cobertura muito importante do produto de seguro de responsabilidade civil profissional. Eu vejo, Luciana, como uma solução para o advogado de muita importância, tá? Eu, Steph, falando o meu ponto de vista, você apresentar o seu serviço para um cliente, né? E esse cliente, obviamente, a relação entre advogado e cliente ela é de confiança, né? O contrato de prestação advocatícia, como qualquer outro, e mais do que nunca, se não houver confiança, o cliente não vai fechar. Mas quando você ainda dá essa segurança para ele, dizendo, olha, qualquer problema, você está acobertado por uma situação aí de seguro, né? Minimiza qualquer risco, né? O cliente ele olha e fala assim, cadê? Onde está a cláusula, né? Explica para a gente como é que funciona essa parte da cláusula no contrato de prestação de serviço. Você tem alguma dica, alguma coisa? Na verdade, assim, a minha dica, na verdade, seria justamente no tocante a como fazer a contratação desse produto, certo, né? Então, a contratação, ela pode ser feita tanto pela pessoa física, então advogados, por exemplo, que têm sociedades unipessoais, né? Eles podem fazer a contratação, e também escritórios de advocacia. Então, os escritórios, eles podem contratar o produto na pessoa jurídica e, nesse sentido, todos os advogados que trabalham no escritório estarão protegidos. Então, você tem lá, às vezes, advogados que são sócios, advogados que não são sócios, que podem ser funcionários, podem ser terceirizados, podem ser subcontratados. Agora, em qualquer tipo de vínculo empregatício que haja, existe uma responsabilidade do escritório frente aos clientes e, na medida que o seguro é contratado, todos os profissionais que ali atuam estão amparados. Eu ia só dizer, complementar que na área do advogado, a doutor Flávio Páscoa, né, um amigo advogado entrou aí, seja bem-vindo. Na área para os advogados tem um plus ainda que minimiza até a chance dele sofrer uma representação no tribunal de ética, porque muitas das vezes o cliente que tem um prejuízo num processo, ao ver que ele vai precisar demandar contra o advogado para
poder ter o seu ressarcimento, ele, a fim de pressionar, a fim de ter certeza de que ele vai receber a eventual indenização dele, ele se utiliza do Tribunal de Ética para reclamar do advogado, da OAB, né? Para reclamar do advogado, quando se ele não tem o prejuízo, eu quero dizer o seguinte, a questão ética, ela vai existir. Se houve um erro do profissional, ela vai existir, mas no momento que o cliente ele tem essa indenização, certo? Diminui a probabilidade dele ir procurar um tribunal de ética para poder ter, porque ele está seguro de que vai receber, conseguir explicar esse plus do serviço de seguros de responsabilidade civil profissional. Então, E você colocou 2 pontos muito importantes. Primeiro, que eventual falha, erro no exercício profissional que cause prejuízo a terceiro pode resultar numa ação civil, criminal ou ainda junto justamente a um órgão de classe, uma ação administrativa. Isso. O fundo de seguro, no tocante tanto à indenização quanto aos custos de defesa, ele se aplicará no âmbito de qualquer tipo dessas ações. Então, se você for acionado na justiça comum, você vai ter a sua defesa e a sua indenização. Se for em âmbito administrativo, também o será. E outro ponto bem importante também é que a maior parte das seguradoras, não todas, mas a maior parte das seguradoras, ela indeniza não só a decisão judicial que condena o advogado ao ressarcimento a terceiro, mas também eventual acordo intermediado pela própria seguradora, evitando assim que o cliente tenha que entrar à justiça, que o próprio advogado tenha que sofrer aí o revés de uma ação judicial, que todos nós sabemos, né? A carga, inclusive emocional, de um processo. Então, tudo isso é evitado na medida que um acordo é intermediado com a seguradora, assim o terceiro já é indenizado, evitando assim, inclusive, o processo, a ação administrativa e aí mais consequências aí para as partes. Deixa eu dar boas-vindas aqui para os colegas que já entraram aí. Dr. Manuel Lima, seja bem-vindo. Dr. Cristi, Márcio, Dr. Cali, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando aqui sobre a importância, a vantagem, os benefícios do seguro de responsabilidade civil profissional. Somos advogados, somos humanos, somos falhos, né? Eventualmente, doutora Camila também acabou de entrar, seja bem-vinda, nossa coordenadora de eventos da associação, o ASA. Então, eventualmente, se acontecer algum não desejado, mas algum erro profissional, uma solução é essa que a Luciana, com muito conhecimento, está explicando para a gente, né? E, Luciano, quiser prosseguir, as perguntas daqui a pouco já vai sair aí, hein? Eu estou à disposição para perguntas e ansiosa para elas. Mas acho que você colocou um ponto bem importante, doutor Stephenson. O erro, né, é uma característica da condição humana. Então, por mais cuidado que se tome, por mais protocolo que se tenha no trato aí com os clientes, erros podem acontecer, uma falha pode acontecer. E na medida que essa falha aconteça, o injusto seria que os advogados que sempre cuidaram com tanta cautela, com tanto cuidado desses assuntos, passem sozinhos pelas consequências resultantes de uma falha, que é justamente uma ação judicial, é uma ação junto ao órgão de classe. E mais do que isso, sofram muitas vezes com a necessidade de indenizar um terceiro numa grande monta, um valor que pode comprometer o seu patrimônio pessoal. Então, a contratação do seguro, além de você ter o apoio jurídico para passar por essa defesa, que é um momento tão importante, caso ao final haja realmente uma condenação, você vai ter a indenização da seguradora para não se utilizar do patrimônio pessoal tão arduamente conquistado num momento como esse. Show! Temos já uma pergunta, né? Doutor João Alves, meu amigo também, seja bem-vindo à nossa live. A pergunta da doutora Camila, ela está
questionando aqui se o seguro acoberta todos os atos, né? Ou tem atos específicos na apólice. Doutora Sandra Ojeda, seja bem-vinda. Em breve estará conosco também fazendo um tema. Sobre esses, normalmente aí os seguros eles acobertam, Luciana? Ótima pergunta, doutora. Olha, o seguro, ele cobre qualquer erro, falha, omissão no exercício da atividade profissional. Esses atos, eles não são especificados na apólice, tá? Então, se houve um prejuízo a terceiro e se há um nexo causal desse prejuízo ao terceiro com a atividade profissional, tá aí a concretização do sinistro no âmbito aí do seguro de responsabilidade civil profissional. Agora, por experiência e a título só de exemplo, eu poderia dizer que os casos mais comuns, né, de erros e que são cobertos pelo seguro, eu posso citar, eu diria, perda de prazo, revelia, recurso intempestivo, recurso deserto, prescrição e preclusão e consultoria equivocada são os principais motivos aí que ensejam sinistros aí no ramo de seguros de responsabilidade civil profissional. Luciana, você falou todas essas palavras aí, na minha mente, sabe que dá vontade? Bate na madeira, isola, tira essas palavras de perto de mim. Quando, no meu escritório, né, com os estagiários, falar a palavra revelia é igual falar a palavra não pode, atrai, entendeu? Ninguém gosta, advogado não gosta dessas coisas, mas, né, nós temos que, olha a doutora Camila escreveu ali, ó, que medo. Né? Então, né, eu sei que você tem aí bastante anotações, que eu sei que você se preparou bem aí, mas deixa eu já dar uma complementada na pergunta que vai vir com certeza. Via de regra, é bem amplo, né? Cobre tudo. A maneira que você colocou, né? Cobre tudo. É bem amplo aí o que cobre. Mas e custo-benefício para o profissional, para o escritório, para a banca de advogados? Como que é feito a análise do advogado? Ele vai pagar como isso? É pela quantidade de processos, pela experiência profissional dele? O que é levado em consideração? Olha, são dois aspectos que são considerados para a precificação do seguro. Obviamente, existe um questionário que vai avaliar se existem eventos que possam resultar já numa ação. Agora, imaginando um advogado que não tenha nunca tenha tido nenhuma ação, nunca tenha tido nenhum problema e desconheça qualquer situação que possa resultar num problema de reparação a terceiro. Então, imaginando esse cenário, o que vai precificar o seguro é em contratação da importância assegurada, ou seja, valor da importância assegurada, versus faturamento no caso de pessoa jurídica. Então, são esses dois fatores, essas duas variáveis que vão determinar o preço do seguro para os advogados. Tá. Agora... Não, perdão, pode continuar. Agora, essa precificação, ela é muito simples e existe o processo antes da contratação, que é o processo da cotação. É nesse processo em que a gente busca com as seguradoras as condições, os produtos e apresenta o preço para os advogados para que eles possam, então, avaliar justamente custo-benefício de cada uma delas. Então, existe ali uma entrevista para avaliar o perfil, né, do profissional, né? E aí, nessa sua explanação, me surgiu mais uma pergunta que é tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, se o advogado ele trabalha sozinho, lá tem uma sociedade unipessoal, dá para contratar. Se ele não, é um escritório, tem vários lá funcionários, subcontratados, correspondentes, contrata na pessoa física, já fica todo mundo protegido. É excelente, excelente. O profissional precisa só ver se encaixa ali, né? Porque, às vezes já tem tantas despesas, né? Mas eu entendo como
um investimento, uma segurança, né? E Como eu disse lá atrás, um plus para os clientes. Quando você apresentar o seu contrato, a sua prestação de serviço e dizer para ele que ele está assegurado em caso de falhas, ele vai ficar extremamente feliz. Deixa eu dar as boas-vindas para o doutor Robson, para a doutora Adriana, né? E a doutora Camila tem uma pergunta aqui e já está querendo virar cliente, ó. Esses seguros já estão na praça e já estão registrados na SUSEP? sim, é o seguro de responsabilidade civil profissional. Ele é um produto homologado pela SUSEP. Aqui no Brasil, ele é um produto ainda novo, mas no exterior, nos Estados Unidos, ele é um produto comercializado há mais de 50 anos. Então, é um produto assim já bastante desenvolvido e é um produto que uma tecnologia de seguros que veio para o Brasil e que já é largamente utilizada aqui pelas pessoas, pelos profissionais. Ó, o doutor Ricardo Casado, que é também amigo, é conselheiro de prerrogativas da OAB, né? É um advogado extremamente renomado aí da nossa subseção de Santa Amaro. Está perguntando aqui, o seguro é para um processo específico ou é um seguro para o escritório? Ah, excelente pergunta, doutor Ricardo. Ele pode ser contratado para as duas maneiras. Existem alguns clientes, algumas empresas, e eu posso citar o Bradesco como um exemplo, que todo advogado que pretende trabalhar para o Bradesco, ele não é contratado se ele não tem uma pólice de responsabilidade civil profissional. O Bradesco exige a cópia da pólice para poder que o advogado tenha chances de contratação, de ser um advogado contratado no Bradesco. A exemplo do Bradesco, outras empresas fazem a mesma coisa, né? Então, nesse sentido, quando existe essa exigência de um cliente específico, dá para se fazer uma pólice específica. Ou então, caso o advogado precise e pretenda, ele pode ter a cobertura geral para todo o escritório dele. Mas há os dois tipos de contratação, sim. Excelente, excelente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Doutor, a Luciana, se eu te chamar de doutora, você vai se acostumando, tá? Vai virar doutora. É o hábito, né? Você tem mais alguma observação aí que você queira fazer? As vantagens? Quer continuar Sim, aí? eu gostaria de só citar mais algumas coberturas que são também importantes no produto, porque ele não tem só como cobertura o custo de defesa e indenização, ele tem mais coberturas. E tem algumas que eu acho que é importante citar. Por exemplo, danos morais, né? Quando existe uma reparação por dano moral pela teoria da perda de uma chance, né? Essa é uma situação coberta pelo seguro. E é uma situação que eventualmente pode acontecer com o advogado. Outra cobertura, lucros cessantes. Então, se em decorrência de um processo, o escritório for fechado e deixar de ter o lucro esperado por aquela fase, tem essa cobertura também. Outra cobertura importante para escritórios de advocacia, que é o extravio, furto e roubo de documentos. Então, muitas vezes o escritório ele fica de posse, né, de documentos importantes dos clientes e na medida que tem essa posse, ele tem a responsabilidade por ela e pode, em havendo um problema, ele pode ter que reparar a cobertura justamente para isso. Outra despesa bastante importante é a despesa de publicidade, né? Hoje tudo é muito pela internet, as notícias correm muito rápido e às vezes um cliente insatisfeito, ele pode fazer uma publicidade em mídias sociais de modo a denegrir um escritório ou um profissional. Essa cobertura é justamente para a contratação de uma empresa de mídia, para que ela possa fazer uma reparação, uma retratação do assunto nas mídias que foram utilizadas para denegrir o Isso é profissional. muito bom, hein? Muito interessante. Outra cobertura é a cobertura de cônjuge, espólio e herdeiros. Então, eventualmente, se o advogado sofrer uma ação, um pedido de reparação e vier a falecer no decorrer do processo e for condenado, a condenação não vai recair nem sobre a cônjuge nem sobre o espólio, porque o seguro vai indenizar, mesmo nessa circunstância. É.
E outra cobertura que eu acho importante comentar é atos desonestos de empregados, né? Cada vez mais a gente tem notícias, eu não sei se vocês viram, mas hoje saiu uma notícia que na Cisco um funcionário vazou dados pessoais de 18 mil clientes de propósito. Então, assim, atos desonestos de funcionários, eles podem realmente causar uma consequência muito grande e a responsabilidade, ela continua sendo ou do profissional ou do escritório, né? E essa é uma cobertura existente também no produto. Tá. Vou fazer mais um questionamento. Deixa eu dar boas-vindas também para a doutora Nadir, né? E assim, o escritório ou advogado, porventura, às vezes já tem processos em andamento, né? Tramitando, e contrata uma apólice seguro hoje. Essa apólice, ela coberta erros antes dela, passados, ou só da apólice para frente? E tem carência? Não tem carência, porém, a contratação, ela só vale para eventos ocorridos a partir do início de vigência. Então, vamos imaginar que você contratou uma apólice hoje, doutor Stephenson, e passado aí, sei lá, 3, 4 meses, surge uma reclamação, mas decorrente de um fato anterior à contratação do seguro. Mesmo que a reclamação já ocorra dentro da vigência da apólice, como a ocorrência foi anterior, não há cobertura. Tá, entendi. Bacana, eu acho sensacional. Oi? Por isso que tem que contratar a apólice logo, para estar protegido. Sim. Eu penso que a advocacia é um negócio, né? E como negócio, quem tem o perfil gosta de se proteger, eu acho sensacional, né? E, volto a dizer, além de dar um plus aí na contratação de prestação de serviço, né? Doutor Ricardo, a Camila quer fazer mais uma pergunta. É a última pergunta. Fica à vontade, doutora. Vamos interagir aí. A Luciana. Oi? Sumiu sua voz. Enquanto a Camila ela formula a pergunta dela, eu vou aproveitar e comentar que a apólice, quando contratada, ela tem a vigência de 1 ano, que é um seguro comparado ao seguro de automóvel que todo advogado faz, ele é muito mais barato e que atualmente ele é parcelado em até 10 vezes, então se acomoda perfeitamente no fluxo de caixa do escritório. Isso é uma pergunta que eu penso que vai ser necessária fazer ali no pessoal, né? Mas vai todo mundo querer saber quanto que é isso, quanto que vale um seguro. Dá para falar alguma coisa, Luciana, em média aí, o que é cobrado por mês? Olha, é que, como eu te falei, ele varia muito em decorrência do valor da importância assegurada contratada. Tá. Mas eu diria para você que a média, né, de preços de seguro que a maioria dos profissionais, principalmente profissionais de escritórios não muito grandes, né, escritórios pequenos, eles contratam aí importâncias asseguradas que variam aí de 100 a no máximo 500 mil reais. Nessa medida, o seguro fica mais... Gente, estou falando isso uma coisa muito aberta, né, sem análise específica, mas só para dar uma ideia, algo entre 1.500 a 3.000 reais por ano. Isso parcelado em até 10 vezes, né? Tem várias formas de pagamento. A partir de R$150 reais por mês, o advogado consegue uma apólice. Sim. Não sendo de uma importância muito alta, sim. Deixa eu fazer a pergunta aqui da Camila aqui. O jurídico pode fazer uma apólice, o sócio pode fazer um individual no caso de responsabilidade solidária? Você entendeu a pergunta? Entendi. Estou entendendo assim. Quando a apólice ela é contratada para o escritório, não há necessidade que os advogados individualmente façam a sua contratação, porque a apólice da pessoa jurídica ela já vai cobrir, abraçar todos que ali trabalham. Então,
só faz sentido contratar a pólice na pessoa física o advogado que trabalha com uma sociedade unipessoal. Né? Aí é só ele, então ele pode contratar na pessoa física querendo. Mas qualquer advogado que trabalhe como um escritório, eu recomendo a contratação na pessoa jurídica, porque daí já vai assegurar os sócios, já vão assegurar quem é funcionário, terceirizado, subcontratado, correspondente. A cobertura é bem mais ampla. Que joia. Bacana, viu? Ô, Luciana, você pode já aí adiantar para os colegas que estão assistindo, se alguém quiser te procurar para saber mais, pelo Instagram é o @doutor tranquilo, né? Mas pode dizer seu WhatsApp, seu e-mail? Posso sim. O meu e-mail é luciana@doutortranquilo.com.br e o meu WhatsApp é DDD 11 98 415 2953. Legal, porque a live ela fica salva na nossa página do Instagram, se os colegas quiserem assistir depois. Eu também, se me chamar, eu passo, né? Quem quiser saber mais depois, tem mais uma pergunta aqui. Uma pólice de 500 mil, sofremos um sinistro de 5 mil. Ele é descontado da franquia? Opa, é bem lembrado, tem franquia, como é que funciona? Sim. O seguro ele não tem franquia, o que ele tem é uma participação obrigatória do segurado, né? Então, a exemplo de um seguro de automóvel, você tem a franquia, no caso do responsabilidade civil, a participação obrigatória do segurado, e ela também influencia, inclusive, no preço do seguro. Então, se o advogado ele tiver uma participação maior em eventual sinistro, o seguro fica mais barato. Se ele tiver uma participação menor, o seguro ele acaba ficando um pouco mais caro. E por isso que é importante fazer a avaliação individual dos casos, porque daí nessa medida eu vou entender qual é o maior receio, aonde estão as maiores preocupações, e assim a gente desenhar uma pólice exatamente adequada ao perfil do advogado. Legal, hein? Excelente. Eu achei, eu confesso que eu já conhecia, né, o seguro, né? Ainda não tinha colocado ainda no meu escritório, né? Colocarei. E assim, eu imaginava mais as vantagens em relação à questão da indenização. Mas você acabou trazendo muito mais vantagens, né? Quer fazer um resumo aí, uma conclusão aí para a gente fechar a nossa live? Das vantagens, dos benefícios, né? Para reforçar. Bom, eu digo aqui, assim, 14 coberturas que são bem apropriadas para os advogados e que eu sempre recomendo para os meus clientes. Então, primeiras básicas, né? O custo de defesa e indenização de acordo com o terceiro no caso de necessidade de reparação. Mas, além dessas, danos materiais e morais, custos emergenciais, os lucros cessantes, extravio, furto e roubo de documentos, calúnia, injúria e difamação, que eu não comentei aqui, mas é uma outra cobertura do produto, a despesa de publicidade, cobertura para cônjuge, companheiro, espólio e herdeiros, quebra de sigilo profissional também é uma outra cobertura desse produto, direitos autorais, associações comerciais, aliás, é muito comum, né, também no ramo jurídico, escritórios terem associações comerciais e você tem essa extensão de cobertura, atos desonestos de empregados e os subcontratados e terceirizados. Então, essas são 14 coberturas que eu costumo indicar para os advogados que vão contratar esse produto. Dá tempo de mais uma pergunta, Luciana? Dá, né? Dá. Então vamos lá. A pergunta do Dr. Ricardo é o seguinte: este seguro pode ser cobrado no contrato advocatício? Olha, doutor Ricardo, pode falar. Eu ia só, né, porque é um seguro para todos os processos do escritório, né? Aí,
obviamente, no meu contrato, né, no contrato do advogado, ele vai colocar a cláusula lá que existe o seguro para o cliente, né? Uhum. Agora, cobrar ele no contrato do cliente pode? Então, quando existe a contratação da apólice para a pessoa jurídica de uma maneira geral, eu não nunca vi a cobrança disso num contrato específico Certo. para o cliente. Agora, quando a contratação desse seguro é para atender um contrato específico, como o caso do Bradesco que eu mencionei, aí sim, porque eu acredito que é uma despesa que o próprio cliente está ensejando aí na relação. É uma questão mais negocial do que de objeto do seguro mesmo. Então, duas situações, né? Duas situações. Uma situação, eu tenho ali um seguro para todos os meus processos, eu vou apenas constar a cláusula. Outra situação é um cliente específico me contratar para uma determinada demanda de serviços e exigir que eu tenha seguro. E aí eu consigo passar esse ônus para ele tranquilamente. Ó, você está exigindo, então você paga. Então a resposta sim e não, né? Dependendo do que for ali os serviços, né? Deixa Exato. eu ver. Por negociar com o cliente. Olha, Luciana, muito bacana. Sabia que esse tema ia ser de muita relevância. A questão agora é os profissionais divulgar entre a gente. Vamos divulgar, né, nos nossos grupos, compartilhar aí esse serviço aí que é assim, às vezes o profissional está trabalhando tanto que não para prestar atenção, né, nessa. Isso é comum, né? Entra na rotina, vai fazer prazo, audiência, atender cliente e não para dar uma olhada num negócio que pode ser aí, a partir de R$ 150, ele tirar um monte de dor de cabeça, né? E dormir mais Exato. tranquilo, né? Esse doutor tranquilo vai pegar, hein? Dormir mais tranquilo, né, doutores? Esse é o objetivo, é deixar os doutores mais tranquilos, podendo focar exatamente no atendimento do cliente sem outras preocupações. Legal. Luciana, eu tô sem mais perguntas. Tem mais alguma colocação para você fazer aí antes da gente terminar a nossa live? Assim, quanto ao produto, eu acho que era isso. Eu fico à disposição de todos vocês, caso tenham dúvidas. E eu agradeço muito esse convite da associação para estar aqui essa noite falando de um tema de tanta relevância. E agradeço muito ao pessoal que assistiu e participou. Show. Então fechou. Eu que agradeço, tá? Foi muito bom participar hoje com você. E todo mundo que assistiu, com certeza, se não teve tempo de anotar alguma coisa, vão me procurar, eu passo seu contato e depois vamos marcar mais uma aí, porque eu sei que você tem mais uma coisa muito boa aí. Vamos adiantar aí para quem ainda ficou até o final. Depósito, como é que é? Garantia? Garantia judicial e garantia para substituição de depósito recursal. Tá bom, Esses não são, vamos falar muito não. Tô brincando, fala assim. Tô esses brincando. são dois produtos de seguro bem interessantes e que vão fazer diferença aí para vocês aí no dia a dia do escritório também. Tá, esses aí vamos marcar um dia. Então, Luciana, agradeço novamente e vamos, né, encerrar agradecendo a todos, né? E terça-feira que vem um novo tema, vamos estar aqui às 19h30, né? Deixe na agenda aí. Obrigado e um abraço a todos. Muito obrigada. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau.